Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 98441-0010. Mandar um abraço pro Mastelinha e pro timaço do Tabelando. Olha, estive com o Mastelo hoje pela manhã, no final da entrevista coletiva ali no Tigre, né? Então, Mastelinha e eu fomos lá visitar a cabine Tabelando 92, Rádio Araranguá e Portal NG Plus. O bicho vai pegar. 2023 é nosso. Domingão estamos juntos, né? Vou fazer o jogo do Criciúma com o Mastela. Estarei aqui na base da 92. Transmissão ao vivaça, tá bom? Do Tigre aqui na 92, na Rádio Araranguá. E no aplicativo Tabelando, no YouTube Tabelando, no Facebook Tabelando e no conjunto da obra inteiraça. Belezaça? Eu não sei se o cara curte futebol, mas acho que curte, porque tem um chaveiro do Criciúma. Deve ser fanático pelo Tigre. Eu quero saber se o querido Beto Roque, escritor, vai ouvir o futebol aqui na 92. Beto, como é que tá, meu velho? Tudo bem? Boa tarde, mano. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão ouvindo. Agradecer o convite. Curto futebol sim, tô em todos os jogos do Tigre. Fanático, Beto. Meu filho, meu companheiro em todos os jogos. Tá sempre lá, cara? Se preparando agora pro domingo já. Então, eu quero saber se tu vai ouvir futebol na 92 com o Tabelando com o Mastela. Com certeza, os jogos fora de casa, no caso, né? Os mas daqui você vai ver aqui. Aqui eu vou estar presente. Ah, mas dá pra ouvir o radinho junto, né, cara? Levar um radinho. Ô, Beto, eu tô vendo aqui, ó. Vamos lá, natural de Criciúma. Beto Roque é escritor e professor, possui formação acadêmica em artes visuais, a licenciatura e especialização em educação musical e ensino da arte. Em seu primeiro thriller de suspense, o autor de As Crianças Infinitas novamente aborda temas sensíveis ligados à psicologia humana, como os traumas e os medos e a morte. Eu tenho em mãos aqui o seu livro, vou botar aqui pra galera ver, Fobia, de Beto Roque, da editora Moderna, é isso mesmo? Isso, é novinho esse aqui? Zerado? Como é que é? Esse eu lancei agora, mais próximo do final do ano passado, mas ele é recente, né? Faz poucos meses. Do que trata esse livro? Então, ele é um livro de investigação policial, na verdade, né? Ele aborda bastante a questão do psicológico humano. É um livro ficcional. Isso. É ficcional. Foi É meu primeiro romance, no caso, né? Que o outro primeiro livro eram contos, né? Que eu prestei uma homenagem para crianças que sofreram tragédias no Brasil, aquelas tragédias famosas. E no caso, nesse segundo, que é o que eu vou seguir escrevendo, né? Que é o conteúdo que eu gosto, que são livros de investigação, geralmente, né? Esse, mais precisamente, ele fala sobre as fobias humanas. Ele se passa numa cidade fictícia, mas que tem alguns elementos que dá pra ver que parece aqui com a terrinha, assim. Meio Criciúma, assim, eu não quis botar o nome de bairros, coisas assim, pra não ficar muito ligado, mas... Eu tô vendo aqui, aracnofobia, claustrofobia e acrofobia. Acrofobia o que é? Medo excessivo de altura. Que a maioria das pessoas tem, né? Pra mim, um muro de 1 metro já é alto. Então, já. Por mais que não tenha medo, quando chega num precipício, num local muito alto, todo mundo... Eu nem chego, filho. Eu nem vou, cara. Eu não vou. Algumas das mais frequentes fobias humanas são a assinatura de um sádico assassino em seus crimes, que aterrorizam uma cidade do interior. Durante a investigação, um agente policial vê seu passado sombrio ligado a estes homicídios. Agora ele precisa enfrentar seus antigos temores para encontrar o psicopata. Mas como enfrentar um serial killer que conhece os seus maiores medos? Essa é a grande pergunta que Beto Roque responde no Fobia, é isso? Isso, na verdade, a história, para ser resumido, começam a aparecer uns crimes numa cidade pequena e um desses investigadores, o perito forense, ele ao chegar nas cenas de crimes, um é ligado à hidrofobia, ligado à água, outra à acrofobia, à altura. E ele tinha esses medos no passado, que ele tratou tudo, né? E aos poucos ele vai lidando. Imagina você ter medo de altura e ter que lidar com um crime num mirante, num negócio assim. E aos poucos, aracnofobia, você ter medo de aranha e ter uma cena de crime lotada de aranha, com milhares de aranhas. E aos pouquinhos vai voltando o passado dele e ele começa a perceber. Tem muitas coincidências, como... Todos os medos que ele tinha, assim, na infância e adolescência, são ligados aos crimes. Daí que vai se desenrolando a história para saber o porquê, né? Por que esses crimes são ligados às fobias dele, que poucas pessoas na vida dele sabiam, né? Até porque ele já tinha tratado, já tinha... Tinha superado. Isso, teoricamente já tinha superado. Teoricamente, mas Beto, de onde é que vem a inspiração para escrever isso, cara? Porque, primeiro, você não é serial killer, eu imagino, né? E também não é policial.
Não, eu sempre gostei, isso desde pequeno, assim, de filmes de suspense, de terror. Eu sempre gostei desse... Tipo o que, assim? Vai lá, dá um exemplo de um. Livros ligados a Stephen King, Edgar Allan Poe. Tá. E filmes de suspense eu colecionava até, assim. Eu gosto muito, deixa eu dar um exemplo, O Silêncio dos Inocentes, Seven. Filmaço, cara. Eu gostava aqueles filmes do Jason, Halloween. Cara, teve um domingo que eu acordei inspirado, 6 da manhã, e eu vi Silêncio dos Inocentes, cara. Que filmaço, cara. Ele até, dentro do livro, da história, o personagem, ele gosta muito de literatura e são citados alguns clássicos, assim, da história. Seven, filmaço. Seven. Então, o livro tem muito a ver, assim, nessa linha do Seven, no caso, né? De investigação e sempre no final aquele plot, assim, que tu nem espera o que vai acontecer. Todo mundo que tem lido o livro, assim, tem me dado um feedback bem bacana, que surpreende todo mundo no final, assim. No meio do livro tu pensa que é um assassino, depois tu começa a pensar que é outro, depois volta naquele, até chegar no final e descobrir. Ele é um livro que ele não é muito longo, né? Então muita gente leu numa tacada só, assim. Tá, mas olha aqui, vem cá, como é que vem a inspiração para escrever e quanto tempo demora? Porque você tem escritores, por exemplo, tipo o Stephen King, que ele dá ideia e não escreve mais. Você tem o Martin, por exemplo, do Game of Thrones, que ele demora 6 meses para fazer um capítulo. Sim. Entendeu? Como é que você escreve? Então, depende do processo de cada um, né? Eu escrevo rápido, no caso, eu já tô com a ideia na cabeça, eu sento só porque como vida de professor, pai, não dá, e não é a minha profissão, não dá para viver só da literatura, a gente tem que fazer outras coisas, não dá para sentar todo dia para escrever, né? Mas geralmente o Fobia, eu lembro que eu comecei em janeiro, em abril já estava pronto, assim, a escrita, porque eu já sabia na minha cabeça já estava desenhado o roteiro, assim. O começo, meio e fim, roteiro, e depois a gente vai desenvolver do enredo. Mas no caso, aí volta, faz eu gosto de fazer o processo todo, eu gosto de fazer a correção ortográfica, aí eu leio de novo pra ver se não, e volto e muda alguma coisa. Tá, mas assim, fazer a correção é perigoso, né, cara? Porque a gente corrigir o que a gente escreve é perigoso. Não, é muito, porque por isso que demora um pouquinho mais o processo, pelo fato de retornar, escrever e ficar do jeito que eu gostaria que ficasse, né? Mas, assim, durante o período que eu tô escrevendo, eu tenho um caderninho que vai do meu lado, assim, eu tenho alguma ideia, eu anoto, tô no carro, eu vou pensando toda hora, até terminar a história, não consigo pensar em outra coisa, digamos. E nesse período que eu tô escrevendo, eu geralmente paro de ler qualquer coisa, assim, para não ter influências, né? E também a gente fica muito se comparando, isso não é legal. Eu demorei a começar a escrever por isso, porque a gente lê os clássicos, lê grandes escritores. E aí você acha que sempre se compara, né? E daí eu pensei, não, eu vou escrever do meu jeito. É claro que cada vez que tu vai escrevendo, tu vai melhorando, né? É natural, assim, qualquer coisa que a gente faça na vida. Você falou do erro ortográfico, tem uma frase do Monteiro Lobato que eu gosto. A luta contra o erro tipográfico tem algo de homérico, né? Durante a revisão os erros se escondem, fazem-se positivamente invisíveis, mas assim que o livro sai, tornam-se visibilíssimos, verdadeiros sacis a nos botar a língua em todas as páginas. Trata-se de um mistério que a ciência ainda não conseguiu decifrar. Mas tu pode ler aquela página umas 2 vezes. Se tu respirar, ler no outro dia novamente, você vai achar algum erro. Alguma coisa vai ter, né, cara? Perigoso mesmo, é verdade. Então, ô Beto, mas assim, essa é uma inspiração. Seu segundo livro, o primeiro, beleza, né? Tem o Serial Killer. Você tem as cobaias que você entrega o livro para dar uma lida antes? Quem são? Então, você tem que ter a galera da prova. Eu tive, vou ser sincero contigo, a minha companheira Ed, eu mandei para ela quando estava na metade, para ver o que ela estava achando. Alguns colegas eu mandei por e-mail e tal, mas ninguém leu. A Ed leu um pouquinho, sim, mas... Aí depois que lança aqui, vende 1 milhão de cópias, vão dizer que recebeu primeiro. Vou dizer, o Beto é meu amigo. Isso aqui eu li na parada. Eu tenho o original ainda com os erros lá ortográficos, mas geralmente eu escrevo e eu mesmo vou acompanhando, e depois que tá pronto, daí o pessoal começa a ler, assim. Eu já tô na escrita do meu terceiro livro, que vai seguir nessa linha. Tá, o primeiro era do quê? Vamos lá. Então, o Crianças Infinitas foi um projeto pessoal. Você falou que são crônicas, é isso? Isso, eu fiz contos, eu peguei aquelas histórias famosas no Brasil, tipo dos Nardoni, do João Hélio, essa Menino Bernardo, todas essas tragédias que tiveram no Brasil, que me incomodava muito, assim, principalmente a gente que é pai, né? Dói, né, cara? E o que eu fiz? Eu reescrevi essas histórias com maior respeito, né, empatia. Eu fiz em formas de contos, com uma linguagem mais infantil, mais fantasiosa, e eu reescrevi essas histórias e dei um final feliz para elas. Ao invés de terminar na tragédia, porque acabou que essas crianças,
a infância delas foi ceifada, né? E elas acabaram morando nas páginas policiais, assim, pro resto da vida. E essa era a minha ideia, de botar um final, por isso que é As Crianças Infinitas. Aí cada uma dessas tragédias, são 10 tragédias nacionais. Pô, bacana, hein? Eu reescrevo e daí elas vivem, um é cientista, outro é navegador, outro é fada, cada um tem um tema, pirata. E no final eles acabam com um final feliz, essas crianças, né? Tá, Beto, eu quero saber o seguinte, você é músico, olha só, você tem um conjunto, você é músico, você é artista e você é escritor. 3 definições populares para vagabundo. Pois então. O cara não chega e fala, pô, Beto, tu tem um conjunto da obra do vagabundo. Tô só perguntando, e tu trabalha? Né? Ah, pô. Mas como é que as pessoas tratam isso, entendeu? Então, eu já trabalhei com... A música, no caso, eu já trabalhei com... A gente estava conversando antes, né? Projeto Dinossauro. A banda Dinossauro teve, até um abraço para meus colegas da banda, que já acabou. E... foram extintos, né? Foram extintos. Não podia perder essa piada, cara. Não, tá certo. Eu não podia, pô. E assim, ó, mano, mas daí a gente tinha os seus empregos e a banda era uma segunda fonte de renda e de diversão, no caso, né? De prazer. Mas depois eu tenho a minha formação, eu sou professor, na verdade, eu trabalho pelo estado, né? E... Você dá aula de arte? Sou professor de artes, isso. Legal. E daí, no caso, a questão literária, a princípio é um hobby, assim, né? Eu queria muito, é um sonho poder viver da literatura, assim. Sabe aquilo que a gente vê em filmes, assim? Tá. Aquela pressão da editora, você tem faz 6 meses que tá com bloqueio. Você não entrega nada. Não entrega nada. Daí eu falo, por favor, alguém pede pra mim que eu entrego, se precisar, assim, no caso. E seria um sonho viver... Você viu Sandman? Sandman, a série? Sim. Você viu aquele extra que mostra a inspiração? Não. Você não viu o extra? O extra eu não vi. Pô, cara, você como escritor, você tem que ver. O cara sequestra uma musa pra ser a inspiração dele. Ah, sim. Animal, velho. Ele fica... Pô, ele rouba a inspiração. Pra virar um grande escritor, né? No caso, animal. Fica morando na mansão com ele. Animal. E ela já era prisioneira de outro anteriormente. Isso, o cara um grande escritor cede pro outro, né? Cede pra ele como presente. Não, acompanhei sim. Que louco aquilo, velho. Isso, tem muito a ver com isso, mas infelizmente não, é difícil, tem que ter contatos, sabe? É passinho de formiga, né? Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser, claro. Beto Rock, ele lançando com o Maninho aqui, já lançou, né? Tá aqui batendo um papo comigo, né? Fobia, aracnofobia, claustrofobia e acrofobia. Mano, boa tarde, mano, show de bola, grande Beto no programa, eu tenho que comprar esse livro, não encontrei mais ele, o Paraba tá mandando um abraço pra você. Grande Paraíba, a gente... Conheci ali do Concentração na frente do estádio. Só figura, né, cara? A gente já volta aqui no Manos Fobia Show. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, a obra literária nos conecta, e eu tenho o prazer de receber aqui Beto Rock, escritor, né, com o seu livro Fobia, né, sobre a fobia humana, sobre um serial killer e sobre os medos de um policial, é isso mesmo? Isso, ele... Você tá falando policial, quero mandar um abraço pro querido Ulisses Gabriel, nosso delegado, que assumiu agora. Isso. Pô, delegado, o Pica. Delegado, né? Geral, né? Geral, cara, um abraço, Ulisses, grande bruxo, grande amigo, vai vir bater um papo comigo, né? Nada mais do que ele não mereça, cara. Cara que tem um trabalho incrível, um abraço, Ulisses, meu bruxaço. Ele não tem, acho que não tem, cara, ele não tem medo de aranha, não tem medo de água, não tem, duvido, o Ulisses também não tem medo de altura. Até quando a gente vai escrever na questão policial, né, eu faço bastante pesquisa para não cometer gafes, né, de hierarquias, de cargos, de... Tá, pra não... A gente tem que saber certinho o que escrever sobre as investigações também, mas quem acompanha bastante série, filmes, hoje em dia a gente tem bastante material pra... Sabe que tem um amigo meu que ele roubaram a casa dele em Sara uma vez, faz tempo, faz uns 15 anos. Aí o cara arrancou o ar-condicionado e entrou. Aí chamou a polícia lá e tal. Polícia dentro da casa, ele assim, vocês não vão isolar a casa. Daí o policial assim, por quê? Não, pra colher as digitais, aí o cara assim, tá achando que isso aqui é CSI e Sara, pô. O CSI é uma grande inspiração para minhas escritas. Eu tenho até um colega que brincava que ele... Hoje em dia é fácil praticar um crime, é só não cometer o erro que o cara do... O cara do CSI pega lá. Ele pega no final por causa de uma fibra, alguma coisa que ficou... É só alguma coisinha ele pega, né, cara? DNA. Roberto, você falou, por exemplo, da pressão da editora, né? O conceito de lançar o livro, porque ele tem que virar físico.
Sim. Né? Você pode fazer só digital, mas o físico é legal, né, cara? Como é que é? Pra mim, assim, a questão de escrever é ter o livro físico ali na mão, mas hoje em dia é muito importante ter. Esse eu ainda não digitalizei, não tá no Kindle ainda, no caso. Mas por que não? Tem que pagar ou não? Como é que porque, na verdade, o meu outro livro eu fiz com a editora Viseu do Paraná, de Maringá, e já no projeto todo, assim, né, no pacote, digamos assim, eles já faziam esse trabalho de digitalização. Aí esse foi um trabalho mais autoral, assim, eu fiz com uma editora que é uma editora barra gráfica, né, digamos, lá de São Paulo, de Campinas, a Modena, e nesse caso eu tive mais liberdade, digamos, na escrita do livro, né, e também no caso das vendas dele, 100%, né, faz parte da... Eu comprei todas as cópias, digamos assim. Então, mas como é que funciona essa parte de divisão? Que tem locais, por exemplo, que tem uma parcela, fica com 30%, 40% das vendas, 50%. A editora. Tá. Eles fazem todo o projeto, capa, tudo, divulgação, mas ficam com boa parte das vendas, né? E no caso, existem muitas no Brasil hoje em dia que são editoras e gráficas ao mesmo tempo. Você paga um valor, né? Você fecha um acordo, assim, e eles te mandam uma quantidade, 100, 200 cópias e fica pra ti, aí tu faz o que tu... Mas daí você não ganha a divulgação da internet, coisa assim. Você não ganha nada, você tem que fazer tudo. Isso, você só recebe os livros em casa, que foi, no caso do Fobia, eu divulgo bastante em redes sociais, ele tem a página do livro, né, o perfil no Instagram, Fobia Beto Rock, e a gente tem que ir atrás, é um pouco difícil, assim, né, porque... Posso dar um spoiler aqui, um fragmento? Com certeza. Só pra galera... Fica à vontade. Peguei aqui um fragmento aqui, você falou da fobia do cara, peguei um fragmento aqui do delegado, acho que deve ser. O carro capotou até a beira de um açude, metade do veículo ficou submerso e a parte de trás ficou fora d'água. Meus pais morreram na hora. Fiquei de cabeça para baixo sem poder me mover e assim foram minhas horas seguintes. Durante toda a noite eu fiquei no escuro, preso pelo cinto e sentindo a água subir lentamente devido à chuva. Nas vezes em que eu tinha um pouco de lucidez, eu gritava por minha mãe. Eu já não sabia se eram lágrimas ou sangue que escorriam pelo meu rosto. Minha cabeça doía muito e em certo momento eu tive que virar o rosto para não me afogar, pois a água continuava a subir. Por sorte, se é que eu possa dizer assim, a chuva parou e o nível do açude diminuiu. Aquela situação de pânico, a queda, as mortes e todo o terror que eu passei fizeram com que as fobias fizessem parte da minha vida e a partir daquele momento, a escuridão daquela noite ainda me assombra. Puta merda, cara. Perfeito. Lê-se uma parte fundamental bem bacana. Pesado isso aqui, cara. É porque aí é nessa parte que explica bem da onde que vem. A maioria das fobias são adquiridas, né, mano? Não. Quase 90%. Às vezes você não tem recordação de quando. Por que eu tenho medo de aranha? Tá. Com certeza. Ou de altura, foi uma queda quando tava no colo da mãe. Sabe que eu tenho medo de gato, cara? Olha porque só. A gata da minha avó me mordeu e quebrou um dente dela dentro da minha perna. Então. Olha só, pra te ver a parada, como é que é? Então, eu pesquisei bastante. Antes de começar a escrever, eu pesquisei muito, assim, vários trabalhos acadêmicos sobre as fobias, porque não tem muitos livros que falam do assunto. E aí explica muito como elas são adquiridas, no caso, né? E aí você explicou nessa parte que é bem importante do livro, por que ele tem medo da água e tal. Daí mostrou ali que houve um acidente. Caraca, ele ficou horas preso, quase se afogando. Ele era pequenininho? Ele era pequeno, final da infância, assim, cerca de 10 anos. Caraca, velho. E aí que desenvolveram as fobias nele, que depois ele teve que tratar e tal. E aí isso explica bastante a questão da acrofobia, que eles caíram de uma altura grande, ele ficou preso pelo cinto no escuro. E da hidrofobia, que é o medo da água, né? Aí fala um pouco da questão da onde que ele adquiriu essas fobias na infância dele, né? Tá, não vamos dar spoiler do livro todo. Quem quiser vai comprar o livro, mas vai adquirir o livro onde? Quantas cópias você fez? Esse eu tenho cerca de... foram 200 cópias e ele tem a venda aqui em Criciúma na Fátima, livraria. A Fátima é a nossa casa. Aqui né? Tem desde que eu me considero gente, assim, eu lembro da Fátima. E tem na Ponto e Vírgula, ali no shopping dela. E também na Catarinense, tem... Todas as três têm meus 2 livros, né? Na Catarinense lá do Nações Shopping também. Tá, legal, tá por tudo. E daí, fora isso, tem o meu site, que é betorock.com.br. Tá, mas tem um livro, não tem digital também lá, não. Só pra comprar, não tem digital lá. Não, você pode comprar o digital, tem um link que vai direto pra editora do primeiro livro. Tá. E ali você pode fazer o pedido, aqui pra região sem frete, nada. E também pode me chamar no Instagram, tem o @criançasinfinitas e tem o @fobia Beto Rock.
pode chamar ali a qualquer momento. Você tá de terno aqui, nem parece você, cara. Não parece eu. Pô. Chique pra caramba. José Roberto Roque. Tinha até tomado banho, pô, como até diz. tomado banho, tá bonitão na foto aqui, pô. Sacanagem, tem aqui, ó. Quem tem sangue tem medo. Todo mundo tem medo de alguma Tu tem coisa. medo do quê, Beto? Olha, eu descobri que da altura eu acho que um pouco é bem... De bichos eu não tenho nenhum, assim, mas... E depois que eu fui pai, eu tenho muito medo de perder pessoas próximas, assim, é um medo... Cara, depois que você foi pai, junto com seu filho não nasceu um amor incondicional e um medo incondicional, Então, na mesma proporção? A mesma proporção, eu acho que um completa o outro, né? Cara, é um negócio alucinante, não é? Quanto mais amor, mais medo, parece, né? Sei lá, cara, é verdade, velho, é um baita tempo pra discutir sobre isso, hein? É bem doido, mas esse é o grande medo que eu diria na minha vida, de perder alguém muito próximo, assim, mas não tenho nenhum medo latente, assim, aqueles que faz... Travar, né? Assim, isso, faz travar. Tem gente que passou uma cobra, a pessoa congela, uma aranha. Não sabe como reagir, né? Isso. Mas todo mundo tem algum medo, né? Tá, mas vem cá, antes de finalizar, conta a história pra mim que vocês foram de Clio com a banda Dinossauro. Não tem nada a ver com isso aí. Não tem nada a ver com... Acabou a entrevista do livro. Eu quero saber da banda. Vocês foram pra São Paulo num Clio, é isso? A gente marcou 3 shows lá Pô, velho. Em São Paulo, lá pra tocar na Rua Augusta, no antigo Altos. Isso foi quando? 1990 e o que é? Não, 2010. 2010. Tá, 2010. Não faz, tá ali, não faz muito tempo. Isso, a gente não tinha muitas condições na época e a gente pegou o Celta de um dos... Era o Celta ou era um Cliozinho? Olha, não lembro, mas... Tá, mas... eu acho que era o Celta. Porque tinha uma piada que tinha 2 Celtas, o Celta branco ou o Celta preto. Era o Celta preto. E a gente botou os instrumentos, fazia... Tá, não sei como que a gente conseguiu. Quantas pessoas? 4, os 4 da banda. Tá. E se revezavam no volante. Mas só um pouquinho, peraí. Que instrumentos que foram com vocês? Foram as 2 guitarras, o baixo, alguns pratos e bumbo. Não, cara, não cabe, velho. Não sei. Não dá. Não, Beto, é impossível, cara. O pessoal da banda era muito bom nisso, assim, era uma arte, assim, montar as coisas. Tá, caixa, retorno, cubo, foi isso aí também? Não, aí algumas coisas não. Daí não dá, cara. Não tinha como, mas daí a gente tinha umas regras que não podia enquanto beber, coisa assim, na viagem, porque a gente se revezava no volante, né? Mas é história pra contar, assim, foi bem divertido. Os shows foram bem bons, em Sorocaba e Bragança Paulista. Rolou. Bragança Paulista, Sorocaba e São Paulo, capital. Tá, mas ganharam uma grana ou não? Valeu a ida ou só a experiência? Eu acho que deu pra pagar a gasolina. Tá louco, cara. É muito perrengue, né? Betão, obrigado pela presença, meu velho. Beto Roque lançando comigo aqui. Lançando não, né, cara? Já lançou. Tô falando lançando aqui, ó. Beto Roque lança Fobia, Aracnofobia, Claustrofobia e Acrofobia, os medos humanos, né? Que um detetive enfrenta na busca de um sádico assassino e seus crimes. Você vai adquirir na Fátima ou entra lá, betorock.com.br. Fechou? Queria agradecer, mano, e só deixar um abraço. Hoje é o aniversário da minha filha, 7 anos. Antônia. É hoje? É hoje mesmo, dia 11 de janeiro. 7 anos? 7 aninhos. Só tem ela? Tem o Arthur de 10 anos também. Arthur 10. Isso, e hoje faz 7 anos, eu lembro que foi no dia que o David Bowie faleceu, foi no dia que ela nasceu, faz 7 anos. E fica um abraço aqui hoje, totalmente só pra ela, assim. Feito, Beto, obrigado, meu velho, abraço a você que tá comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, sim, no fundo, todos nós temos alguma fobia e só temos essa fobia porque somos humanos.